Assim como Deus fez o ferro e Ele fez o ferreiro, Ele também fez eu e você. Cada coisa com o seu propósito. Todos nós nascemos por uma causa e demoramos às vezes a entender a causa do nosso nascimento. Você não veio do acaso, querido. Você não veio do macaco. Você não veio de uma explosão. Você veio da mão de Deus que lapidou você e colocou você no ventre da sua mãe. E Ele disse: antes que você fosse formado, eu já te conhecia. E eu tenho um grande projeto para a tua vida. Então hoje lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de quem o Senhor é para você. O que Ele representa. Se Ele representar alguma coisa, saiba de algo. Tudo que Deus representa para você é o que Ele vai executar na sua vida. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais atraímos suas bênçãos para nós. Não duvide do poder dEle, da unção dEle, da essência dEle. O poder de Deus esmiuça toda a força do mal. O poder de Deus tira-nos de lugares de desgraça, de derrota e nos coloca em lugares de vitória. Então acredite, o tamanho do seu Deus é o tamanho do seu milagre. Hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E serão 2 dias de festa em Goiânia e eu espero você. Sábado é o dia da gravação do DVD A Marca da Promessa. E você que chegar ali, você vai ser ministrado por mim, pelo apóstolo Estevão Hernandes, pela bispa Sônia Hernandes, pelo pastor Lucas, pelos pastores da Igreja Vida Cristã, pelo William Nascimento, pelo Reino Song. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Traga sua caravana, eu espero você. Na Avenida T15 sem número, em frente ao Colégio Einstein. A palavra do dia hoje, continuando a nossa campanha Dupla Honra. Jonas, livro de Jonas, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus, nasceu uma aboboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite padeceu. E não irei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Querido,
Que palavra Deus me revelou ao gravar essa palavra para nós hoje. Jonas, ele é chamado por Deus para ir levar uma mensagem do Senhor a Nínive. E Deus vai dizer: Jonas, vai para Nínive e clama por ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Mas a Bíblia vai dizer que Jonas, ele se levanta para fugir de Deus. Indo então para Tarsis, ele paga sua passagem, ele entra no navio para ir para Tarsis e fugir da presença do Senhor. Primeira coisa que eu quero te dizer é: ninguém foge da presença de Deus. Deus manda um vento forte e faz com que o mar se enfureça, trazendo uma grande tempestade, e o navio estava quase quebrando. Então a Bíblia vai dizer, resumindo, que quando Jonas foge para Tarsis, ele é lançado ao mar pelos homens daquele navio. Deus envia um grande peixe que engole Jonas e faz com que o peixe o vomite em Nínive. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá uma missão, quando Deus te manda fazer algo, você não vai dormir nem vai se aquietar até que você cumpra o que Deus te determinou. A Bíblia diz que o Senhor envia Jonas para Nínive. E ele diz no capítulo 3, levanta-te, Jonas, e vai até Nínive e prega contra ela. E Jonas se levantou e foi a Nínive. E a Bíblia diz que Nínive era uma cidade grande e estava a 3 dias de caminho para que Jonas chegasse lá. E começou Jonas a entrar pela cidade e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mas a Bíblia vai dizer que os homens de Nínive se levantaram e creram em Deus, proclamaram um jejum, se vestiram de pano de saco, desde o maior ao menor, porque a palavra de Deus chegou até o rei de Nínive. E o Senhor levantou-se do seu trono e ele transformou a maldição que estava sobre Nínive em bênção. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente conhece essa história, mas poucas pessoas pregam que o povo de Nínive se arrependeu do seu pecado e Deus se arrependeu do mal que havia de fazer sobre eles. Eu quero te dizer que quando nós nos voltamos para Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor muda o mal que estava para vir sobre nós e Ele traz o bem. O problema é que os homens são cabeça dura. Os homens se ajoelham diante de Deus para pedir, mas nunca para se arrepender. Hoje é dia que o Senhor diz: se arrependa, mude de vida, pare de fazer o que é errado, se conserte, se converta e faça o que é bom, e eu vou abençoar você. Mas a Bíblia diz que quando Deus resolve abençoar Nínive, porque Deus escuta o clamor da cidade, Jonas se revolta. Por que, bispa, que Jonas se revolta? Porque Jonas era profeta. E Jonas, ele se vê numa situação assim: poxa Deus, eu vim até Nínive, eu profetizei, agora eles se arrependeram, o Senhor não vai fazer o que eu profetizei sobre eles e eu vou ficar por mentiroso. Querido, não importa se o profeta, ele vai falar e Deus, ele vai cumprir exatamente como está na boca do profeta, não importa. O que importa é o que a humanidade está recebendo. Nós, profetas, fomos chamados para abençoar, fomos chamados para transmitir aquilo que Deus fala através de nós. A própria Bíblia vai dizer: obedeçam ao Senhor, creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. É que muita gente não para ouvir o que o profeta está dizendo. Porque na maioria das vezes o profeta está sendo usado por Deus para dizer: se arrepende, se converte, muda de atitude. E a gente não quer escutar. E aí tem um problema com o profeta. Jonas,
Ele ficou desgostoso, porque quando Deus recebe a oração do povo de Nínive, Deus fala: eu, em vez de matar vocês, em vez de destruir a cidade, eu vou abençoá-los. Deus tem uma palavra de bênção sobre nós hoje. Se nós reconstruirmos o nosso altar, as bênçãos de Deus vão nos alcançar por todos os lugares. Jonas começa a se rebelar contra Deus e ele diz: Senhor, eu sabia disso. Eu sabia que eu não devia ir para Nínive, porque eu ia lá e eu ia profetizar e eles iam orar e o Senhor não ia fazer o que me usou. E aí a Bíblia diz que Jonas vai pedir para morrer. Quanto egoísmo de Jonas, né? Ele pede para morrer em vez de Deus cumprir a palavra que saiu da boca dele. E a Bíblia vai dizer que ele sai da cidade. E ele vai se assentar, faz uma cabana e se assenta debaixo daquela sombra para assistir o que vai acontecer com Nínive. E Deus faz nascer uma aboboeira que subiu por cima da cabana de Jonas e fez uma sombra. E a Bíblia vai dizer que ali Jonas ele vai ter um descanso do seu enfado. E Jonas ficou alegre por causa da aboboeira. Mas aí, no dia seguinte, Deus envia um bicho que comeu a aboboeira, uma praga que comeu a aboboeira. A aboboeira se secou. E quando começou a nascer o sol, que o sol começou a esquentar, que queimou a cabeça de Jonas com o calor do sol, Jonas começa a xingar Deus por causa da aboboeira. Queridos, nós reclamamos de Deus por coisas tão pequenas. Jonas estava reclamando por causa da aboboeira, mas Jonas não estava dando a mínima pelo povo que estava padecendo lá em Nínive, ou pelo povo que iria padecer. E Deus vai dizer: Jonas, eu mandei uma planta para te fazer sombra, tu não plantou ela, tu não regou e tu está me reclamando por causa dela. Mas você não liga se 120 mil homens são sacrificados por causa de um capricho seu. Deixa eu te dizer uma coisa essa manhã. Deus não está nos céus, ou habita em mim e em você, para cumprir os nossos caprichos. Deus, Ele reina para fazer o que é certo, até porque Ele é um Deus justo. E essa manhã o Senhor diz: para de reclamar pelas pequenas coisas e observa as grandes que eu estou fazendo por você. Existem grandes coisas que você não consegue ver, filho. E eu quero abrir a sua visão espiritual. E nessa campanha da dupla honra, eu preciso que você se arrependa das palavras de baboseira que você já falou contra mim, contra os céus, contra as pessoas e até contra os meus pensamentos. Querido, nessa manhã eu tenho algo para te dizer. Submeta-se a Deus. Aceita a sua vontade e tudo o que você fizer vai dar certo. Eu quero lembrar você que eu estou levando uma caravana para Israel. Nós abrimos o primeiro lote, esgotou-se em 38 dias. E nós abrimos um segundo pensando em você, que também sonha em ir para Israel e não teve a oportunidade ainda. E eu vou te revelar algo aqui. Existem caravanas e caravanas, mas o meu propósito é com Deus. Não é com a agência, não é com o homem. Eu quero levar você para, estando comigo em Israel, entrando comigo, eu tenho compromisso com Deus e contigo, de te levar pelos lugares que Jesus passou, fazendo atos proféticos, orações de quebra de maldição, consagrando tua família, te levando a um nível espiritual mais elevado na presença do Senhor. As vagas restam pouquíssimas, são limitadas, e você tem até dia 10, até amanhã, para você reservar, garantir a sua inscrição e da sua família. O pagamento é facilitado, você pode pagar em várias vezes. Então chama agora no WhatsApp 011 9 1158 2235. Não fique de fora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.